Este programa tem o apoio de... Novo Notícias, com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Novo Notícias desta quinta-feira, 27 de abril. A resposta à pandemia e o impacto da terceira vaga agravaram o déficit em 3.148 milhões de euros até ao mês de abril. A resposta à pandemia e o impacto da terceira vaga agravaram o déficit em 3.148 milhões de euros até abril. O Gabinete do Ministro do Estado e das Finanças realçou em comunicado que até abril as administrações públicas registaram um déficit de 4.845 milhões de euros em contabilidade pública, traduzindo um agravamento de 3.148 milhões de euros face ao período homólogo, explicado pelo impacto do confinamento e da resposta à pandemia, incluindo as medidas extraordinárias de apoio direcionadas a famílias e empresas. Assim, a deterioração do déficit resulta do efeito combinado da contração da receita e do aumento da despesa primária. O Gabinete do Ministro do Estado e das Finanças concretiza que a despesa com apoios extraordinários às empresas e famílias até abril atinge os 2.761 milhões de euros, o que representa uma aceleração de 703 milhões de euros face ao mês anterior. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende a abertura urgente de bares e discotecas. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a ARESP, reitera que devem ser estabelecidas com urgência medidas específicas para que os estabelecimentos de animação noturna possam reabrir sem colocar em causa a segurança e saúde dos seus clientes e colaboradores. A Associação defende que reabrir com regras ajudaria a evitar a realização de festas e ajuntamentos não autorizados que podem estar a contribuir para a propagação da pandemia. Este setor, que foi forçado a encerrar há mais de um ano, continua sem ter quaisquer perspectivas de reabertura. Tendo em conta que a situação pandémica ainda não terminou, a ARESP disponibilizou às empresas portuguesas 2 cartazes, em português e em inglês, com as regras a cumprir no âmbito da pandemia Covid-19 nos estabelecimentos de restauração e alojamento, assim como nas praias e piscinas. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende também o acesso do turismo a financiamento bancário. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende o acesso do turismo a financiamento bancário. Segundo a ARESP, na sequência da retoma da atividade turística, que se espera vir a acontecer nos meses de verão, são muitos os empresários que procuram linhas de apoio financeiro para requalificar os seus espaços ou apostar na criação de novos estabelecimentos. A Associação recorda que as empresas de restauração e similares e de alojamento turístico têm tido muitas dificuldades em conseguir financiamento por parte das instituições bancárias devido a análises de risco muito rigorosas. Passamos agora à análise dos dados do Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 572 infectados pelo novo coronavírus e sem nenhuma vítima mortal, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde. Já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.022 óbitos e 847.006 casos confirmados de Covid-19. A Coração Japa, Associação de Solidariedade, ofereceu esta quarta-feira ao Centro Hospitalar do Tamegui e Sousa 2 carrinhos mini BMW de forma a minimizar o sentimento de medo e de ansiedade das crianças na entrada ao bloco operatório.
A Coração JAP, Associação de Solidariedade, entregou esta quarta-feira no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 2 carrinhos Mini BMW i8 Coupé, iniciativa realizada no âmbito do projeto Uma Aventura sobre Rodas, que tem como objetivo minimizar o sentimento de medo da criança e a ansiedade dos pais à chegada ao bloco operatório. Assim, a partir de hoje, no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, o trajeto das crianças até ao bloco operatório central do hospital é feito em carrinhos elétricos oferecidos pela Coração JAP, Associação de Solidariedade. Ontem, Gustavo, de 3 anos, foi a primeira criança a fazer o test drive de um dos mini BMW i8 Coupé entregues pela associação. O corredor que vai até ao bloco operatório transformou-se assim numa pista automóvel para Gustavo, que, apesar de tenra idade, mostrou destreza nas manobras perante os olhares de precaução da mãe e dos profissionais de saúde, que não deixaram também ficar de fora os aplausos de motivação. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa reforça que a oferta dos 2 carrinhos foi proposta pela equipa de enfermagem do Bloco Operatório Central à Comissão de Humanização deste centro hospitalar. A criação de equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica vão poder definir o acesso à bonificação por deficiência. Foi publicado o despacho que determina a criação de equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica para verificação das condições de atribuição da bonificação por deficiência a crianças até aos 10 anos, inclusive, com o objetivo de garantir que este apoio é atribuído apenas às crianças com deficiência e com necessidades específicas. O Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social destaca que foi igualmente publicada a portaria relativa aos critérios que presidem a atribuição da bonificação por deficiência a crianças até aos 10 anos. O diploma prevê que até 31 de dezembro deste ano, a Direção-Geral de Saúde defina os referenciais e instrumentos adequados à aferição do impacto da deficiência no desenvolvimento da criança e que necessite de apoio individualizado pedagógico e ou de apoio terapêutico. O Governo realça que a certificação da deficiência será feita em modelo próprio, aprovado pela Direção-Geral de Segurança Social, com base no atual quadro legal da bonificação por deficiência, até à definição e publicação desses referenciais pela Direção-Geral de Saúde. A verificação das condições de atribuição inicial desta bonificação por deficiência será feita por equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica. Estas equipas são constituídas por 2 médicos do Sistema de Verificação de Incapacidades, propostos pelo assessor técnico de coordenação, e um elemento da área de desenvolvimento social do Instituto da Segurança Social, com experiência na área da deficiência. Armindo Ramalho é o cabeça de lista pelo Movimento Independente Valongo dos Cidadãos à autarquia de Valongo. Armindo Ramalho, cabeça de lista pelo Movimento Independente Valongo dos Cidadãos, candidata-se à presidência da autarquia de Valongo nas próximas autárquicas. O Movimento Valongo dos Cidadãos anunciou as metas e objetivos do candidato: aproximar eleitos de eleitores, auscultar os cidadãos do concelho e envolvê-los ativamente na definição das políticas e estratégias que melhor servem os interesses dos seus municípios e contribuam para o desenvolvimento do território. Estes serão os temas que darão mote à campanha do movimento. Por sua vez, Armindo Ramalho referiu o afastamento dos portugueses relativamente à atividade política, defendendo uma mudança na forma de fazer política. O candidato referiu ainda estar convicto que as notícias que têm vindo a público nos últimos dias incomodam e afastam pessoas válidas da vida ativa política, pessoas que, pela sua capacidade e pelos seus valores morais e de isenção, teriam de forma natural lugares de destaque e que poderiam dar credibilidade à política, o que considera ser urgente, disse ainda Armindo Ramalho. O município de Penafiel incentiva a troca de equipamentos eletrónicos no Dia Mundial do Ambiente. O Novo Canal esteve à conversa com a vereadora com o Pelouro do Ambiente, Susana Oliveira. O município de Penafiel vai comemorar o Dia Mundial do Ambiente, que se assinala no próximo dia 5 de junho. As iniciativas são várias e, por isso, estendem-se por vários dias desse mês.
A programação conta com 3 webinars dedicados à temática do ambiente. No dia 1, Joaquim Jesus, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, aborda o tema Conservação de Ecossistemas Fluviais. No dia 2, Elsa Rocha, da Divisão do Ambiente da Câmara Municipal de Penafiel, promove 2 webinars. Saiba onde para o nosso lixo, está marcado para as 16h30, e como evitar o desperdício alimentar às 18 horas. O desperdício alimentar é uma preocupação crescente a nível mundial, sobretudo num contexto em que há mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo em estado de subnutrição. A Câmara Municipal de Penafiel lançou também o desafio Jardins em Movimento, uma segunda edição subordinada ao tema Os Rios de Penafiel. Esta iniciativa dá oportunidade às escolas e PSS do Concelho de conceberem jardins em suporte móvel que ficarão expostos nos jardins e passeios da cidade. Entretanto, aproveitando este tema, a autarquia penafidelense está já a incentivar a população a trocar equipamentos elétricos e eletrónicos por plantas e ecopontos. Refira-se que um estudo recente revelou que os portugueses guardam cerca de 12,2 milhões de aparelhos. Isto significa que os portugueses têm em casa cerca de 31 milhões de euros em metais preciosos. O município avança que Portugal ocupa a 6ª posição do ranking relativamente ao número per capita de telemóveis encostados, sublinhando que há 1,19 aparelhos que são descartados por habitante. Por isso, a Câmara Municipal de Penafiel considera importante que todos possam ajudar na mitigação deste problema. Susana Oliveira, vereadora com o Pelour do Ambiente na Câmara Municipal de Penafiel, diz que o objetivo é incentivar a comunidade a entregar pequenos equipamentos elétricos e eletrónicos de forma voluntária e, em troca, recebe um vaso com uma planta ou um ecoponto. Todos os equipamentos elétricos e eletrónicos entregues serão encaminhados corretamente para reciclagem, minimizando o impacto desses resíduos para o ambiente. Susana Oliveira sublinha que, no âmbito desta campanha, a população concelhia pode desfazer-se gratuitamente deste tipo de equipamento. O problema dos equipamentos elétricos e eletrónicos é que muitas vezes as pessoas acabam por acumular em casa um conjunto de pequenos eletrodomésticos que ou ficam em casa sem ser utilizados, ou então acabam por ir parar ao contentor do lixo comum, ou, e muito mais grave às vezes, no meio dos montes, dos espaços verdes, as pessoas passam e atiram e deixam em qualquer lado porque dá muito trabalho entregar no ecoponto ou no ecocentro, digo, e portanto acabam por ser uma pequena ação de sensibilização, de transmitir de que nós estamos disponíveis para acolher, que não precisam de colocar no contentor do lixo comum, não, e muito menos na via pública, não é? Portanto, não pagam nada em entregar, da mesma forma que também não pagam nada para nós irmos recolher os grandes eletrodomésticos ou os grandes objetos, os monos, os chamados monos, como são os colchões, os frigoríficos, etc., que tantas e tantas vezes vemos na rua, ou então quando vamos fazer uma caminhada ou um trail e vemos no meio do monte, quer dizer, não há necessidade das pessoas fazerem isso, porque nós recebemos a título gratuito e esses grandes até vamos a casa buscar gratuitamente também. E o ambiente agradece. Susana Oliveira destaca algumas das iniciativas que vão decorrer ao ar livre, como é o caso dos Jardins em Movimento. Mas este ano temos 8 IPSS e 15 escolas a participar e, portanto, ali na Avenida Egas Muniz, ali na zona do Calvário, vamos ficar com uma exposição ao ar livre muitíssimo interessante de jardins sobre rodas. Portanto, são jardins móveis que nós podemos localizar, feito com flores naturais, com materiais recicláveis, portanto, que foram reaproveitados e que, portanto, é o fruto da imaginação destas entidades que aceitaram o desafio para colaborar connosco. Mas, como eu dizia, são 3 iniciativas, 2 para além desta, dos jardins, ligada aqui aos espaços verdes. Portanto, temos esta dos Jardins em Movimento, temos a leitura no Jardim do Calvário, que se insere num conjunto de iniciativas de leituras nos jardins e que nós queremos associar a literatura aos espaços verdes, porque temos jardins lindíssimos em Penafiel, com história, com uma biodiversidade interessante e, portanto, vamos ter a leitura de uma história alusiva ao Dia do Ambiente e depois uma visita guiada ao nosso Jardim do Calvário para explicar quais são as árvores que lá estão, quais são as flores, as árvores mais antigas, etc. Portanto, para as pessoas conhecerem também o jardim. Portanto, associamos daqui esta ligação à leitura aos jardins. Susana Oliveira, vereadora com o Pelour do Ambiente na Câmara Municipal de Penafiel, município onde vão decorrer várias iniciativas no âmbito do Dia Mundial do Ambiente.
O município de Amarante acolhe este fim de semana um encontro de jovens denominado Desconferência Lab Jovem. O município de Amarante acolhe este sábado um encontro de jovens intitulado Desconferência Lab Jovem, com o objetivo de proporcionar de forma dinâmica, informal e interativa a partilha de conhecimentos em torno de temas de maior interesse relacionados com a juventude e com Amarante. André Costa Magalhães, vereador com o Pelouro da Juventude, realça que, subjacente à ideia de Amarante, enquanto laboratório da juventude, cada participante é convidado a apresentar ideias e até a liderar um painel de discussão, decidindo assim os temas que estarão na agenda. Desta forma, e ao contrário do que é habitual, não há nenhum programa pré-definido, com palestras e conferências agendadas, sendo o mesmo construído pelos jovens. Desta forma, e ao contrário do que é habitual, não há nenhum programa pré-definido com palestras e conferências agendadas, sendo o mesmo construído pelos jovens. O encontro no auditório da Escola Secundária de Amarante tem início às 14h30 e baseia-se em 4 princípios fundamentais. Quem quer que venha são as pessoas certas, o que quer que aconteça é a única coisa que devia ter acontecido, quando quer que comece é o tempo certo e quando tiver que acabar, acabou. O Novo Notícias vai agora para uma curta pausa publicitária. Voltamos daqui a 30 segundos. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo novamente a este bloco informativo. Os órgãos sociais do Futebol Clube Paços de Ferreira foram recebidos e homenageados nos Passos do Concelho pela autarquia pacense pela época 2020-2021 e pelo 5º lugar obtido na Liga NOS. Os órgãos sociais do Futebol Clube Paços de Ferreira foram recebidos e homenageados esta quarta-feira nos Passos do Concelho pela época 2020-2021 e o 5º lugar obtido na prova, naquela que foi a segunda melhor classificação dos castores. Aquilo que aconteceu foi o conjugar de vários fatores. Desde a qualidade de uma equipa técnica, desde a qualidade de um plantel, desde a qualidade de todas as pessoas que trabalhavam em colaboração com. E depois, claro, depois termos a sorte de que às vezes os 5 centímetros que a bola bate no poste às vezes sai e 5 centímetros bate no poste e ela entra. Portanto, às vezes também esse fator. E, portanto, eu não quero chamar aqui para o mérito, sabe porquê? Porque o presidente que aqui está hoje a falar consigo do Futebol Clube Paços de Ferreira, que conseguiu o 5º lugar, o ano passado era exatamente o mesmo, porventura até com mais energia, porque era mais novo, mas não conseguiu o 5º lugar. Portanto, tudo isto tem fatores aleatórios que nos vão permitindo alcançar objetivos, mas que não fazem disto uma regra, como se agora fosse infalível. Nós todos os anos vamos conseguir o 5º lugar, independentemente do orçamento. Acho que o critério, às vezes, tem um peso maior que o orçamento. O Clube Paços de Ferreira, que foi durante muitas décadas o grande embaixador do nosso concelho, nomeadamente da marca Capital do Mal. Sabemos bem desta responsabilidade que o clube sempre teve para com este concelho, para com as suas gentes. Se hoje somos conhecidos nacional e internacionalmente, deve-se também e muito ao trabalho abnegado de muitos diretores do passado e certamente do presente que trabalharam afincadamente para que hoje, e uma vez mais, o Futebol Clube Paços de Ferreira tenha tido os méritos desportivos, e não só, mas sobretudo desportivos, que hoje nós podemos presenciar. O Centro Sol Nascente, coletividade sediada na Raiva, em Castelo de Paiva, irá apresentar esta quinta-feira, pelas 19h30, os percursos pedestres contemplados no projeto Paiva a Pé. O Centro Sol Nascente, coletividade sediada na Raiva, apresenta daqui a pouco, no espaço do Auditório Municipal, os percursos pedestres contemplados no projeto Paiva a Pé. A iniciativa conta com a colaboração da autarquia e das juntas de freguesia e tem como objetivos dar a conhecer o melhor de cada freguesia. Em cada uma das antigas 9 freguesias de Castelo de Paiva foi sinalizado um percurso circular a iniciar e a terminar na sua igreja matriz,
com o objetivo de dar a conhecer o melhor de cada freguesia. A autarquia destaca que a estes 9 trajetos foi adicionado um percurso extra nas aldeias de Xisto, de Midões e Gondarém, que inicia e termina na sede da Associação Centro Sol Nascente. O Clube de Caçadores de Rebordosa venceu a competição principal do torneio de abertura do Campeonato Regional de Petanca. Bruno Moreira, Paulo Bessa e Carlos Ferreira, do Clube Caçadores de Rebordosa, venceram a competição principal do torneio de abertura do Campeonato Regional da Associação de Petanca da Zona Norte, disputada por 26 equipas na variante de triplete 3 contra 3 e que decorreu no Parque Lazer da Vila Vimaranense das Taipas. A equipa, constituída por Albino Costa, Domingos Silva e José Soares, do Clube Petanca de Estorãos, venceu a prova secundária, a prova de consolação. Esta prova marcou o regresso à competição após 441 dias de paragem. As provas oficiais de petanca em Portugal continental foram retomadas no domingo em Caldas das Taipas, Guimarães. A Associação de Petanca da Zona Norte foi a única das 4 associações do continente que, cumprindo as orientações da Direção-Geral de Saúde, deliberou reiniciar a atividade após mais de 1 ano e 2 meses de interregno devido à Covid-19. A atleta da Associação Desportiva de Penafiel, Catarina Araújo, fez o 3º lugar nos 100 mariposa. A atleta da secção de natação da Associação Desportiva de Penafiel, ADP, Catarina Araújo, esteve em bom plano no torneio Zona Norte Infantis, A e B, que decorreu na piscina municipal de Penafiel, tendo obtido o 17º lugar na classificação geral por pontos, numa competição que contou com a participação de nadadores das associações do Norte de Portugal, Minho, Nordeste, Centro-Norte de Portugal e Coimbra. A atleta, na prova de 200 estilos, classificou-se em 4º, com 6,1 pontos e fez 3º lugar nos 100 mariposa. A competição do calendário nacional da Federação Portuguesa de Natação foi organizada pela Associação de Natação do Norte de Portugal. Contou com 192 nadadores em representação de 40 clubes, tendo a Associação Desportiva de Penafiel marcado presença com 4 nadadores: Catarina Araújo, António Diniz Baldaia, Gabriel Coelho e Ângelo Gomes. A Associação destaca que foram ainda obtidos 12 novos recordes pessoais das 14 provas nadadas, com um desempenho médio de 103,9%. Aqui é de realçar a prova dos 400 livres do nadador Ângelo Gomes, ao ter um desempenho de 117%. Tempo agora para analisarmos o boletim meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para os próximos 2 dias. Amanhã, dia 28 de maio, céu pouco nublado, temperaturas máximas de 26 graus e mínimas de 10 graus. A probabilidade de chuva é de 0% e o vento fraco. Já sábado, dia 29 de maio, céu pouco nublado, temperaturas máximas de 29 graus e mínimas de 11 graus. A probabilidade de chuva é de 0% e o vento fraco. E damos como terminado este bloco informativo aqui no Novo Canal desta quinta-feira, 27 de maio. Pode sempre acompanhar as notícias da região em novonoticias.pt. Desejo-lhe uma boa noite e o resto de um bom dia. Novo Notícias, com Fátima Moreira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.